O suicídio ele é um tema de graduação em psicologia? Essa pergunta ela tem uma certa abrangência, porque ela pode significar de alguém que está querendo conferir alguma coisa, né? Tipo, será que os psicólogos eles falam disso enquanto eles estão na graduação? É, ou eu posso entender de outro modo. É, Na medida que eu já conferi se fala, se não se fala, ou se fala pouco, tipo, caberia? Isso é adequado para a graduação? Foi proposital essa pergunta ter sido feita de modo abrangente para que eu pudesse tematizar algumas coisas do que eu tenho estudado. É óbvio que isso aqui renderia assim, um conteúdo muito maior. É, Fica a sugestão, porque nós temos na página do YouTube uma live sobre suicídio. Mas reconhecendo aqui que um post de internet não é suficiente para esgotar essa questão. Isso aqui renderia é, outros conteúdos, se for do interesse das pessoas, né? Supervisão, grupo de estudo, enfim. Esse vídeo eu entendo, esse conteúdo, que ele vai contemplar ele porque ele é de algum modo direcionado para a graduação em psicologia, mas ele também pode ser útil para quem tem interesse na área, tanto na psicologia quanto nas situações envolvendo o suicídio, e até para quem tem questões particulares com isso. Ao final eu deixo algumas indicações de alguns meios onde eu posso recorrer a uma espécie de acolhida. Tá? No final eu falo sobre isso. Uma primeira questão que eu elenquei aqui para tentar organizar a minha fala é: não seria esse um tema, uma pergunta que poderia ser feita, muito pesado para o graduando de psicologia? Eu já vi em discussões com profissionais já formados, eu acho que essa questão aqui o aluno não vai dar conta. Aí eu fico me questionando algumas coisas. O que seria esse dar conta? E, tematizado esse dar conta, por que não? Bem, vamos lá. A gente sabe que, historicamente, o suicídio ele é envolto em vários tabus. Um autor que é relevante e nos ajuda a pensar isso é o Georges Minoir. Ele é um escritor, ele é um historiador francês, e ele tem um livro que fala sobre a história do suicídio. Ele conta aí no começo um dado muito importante, que das grandes análises sobre a morte no Ocidente, há a carência de uma que é sobre a morte voluntária. Essa nomeação ela também pode variar: suicídio, morte voluntária, autodestruição. Isso é uma questão de se pensar também, e eu posso também falar disso em outro momento. E aí ele fala que até mesmo os registros, né, eles nem eram feitos como suicídio, porque havia uma série de questões que implicavam em nomear dessa maneira. Bem, o que eu quero destacar primeiro é que essa questão ela já tem que vencer um desafio, que é de conseguir falar sobre ela, né? Que ela não seja silenciada. Quando eu penso sobre isso, de que não seria um tema que o aluno talvez não daria conta, parece que eu já estou de algum modo silenciando essa questão. E me deparo com uma outra questão. Se não caberia para o graduando falar durante a graduação, quando é que deveria? Quando ele já estivesse formado e tivesse que lidar com esse tipo de situação? Eu já quero deixar aqui bem evidente de que eu sou a favor de que isso seja um assunto na formação do psicólogo, né? O aluno ele deveria já ter, durante a sua formação, discussões que trouxessem esse assunto. Não significa dizer que a graduação ela vai dar conta de tudo, né? Porque a gente pode cair numa coisa de obrigatoriedade. Você está falando que tem que falar disso na graduação, como se falar sobre garantisse que a pessoa tivesse uma lida já pronta, bem resolvida, eficiente, ou qualquer uma dessas qualificações que eu poderia nomear. A questão não é essa, não é preciso falar para garantir que se prepare. A minha questão é entender que não poderia. É isso que eu questiono. Não poderia falar? Bem, eu entendo que se eu assumo isso, eu estou reafirmando um tabu. E eu não estou colocando ele em questão. Bem, tem elementos para que eu entenda que, bem, é um assunto que cabe à psicologia. Quando a gente estuda, a gente vai conferir as DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais, não tem lá especificado
que o tema do suicídio, morte voluntária, enfim, a depender da nomeação, precisa estar nas eletivas, optativas, obrigatórias, estágios. Mas é dito que a formação do psicólogo tem um caráter generalista. E tendo um caráter generalista, ela abre margem, é o modo que eu encontro de inserção do suicídio, entender que esse caráter generalista, ele não vai no sentido de vetar discussões, mas de abrir as discussões. E por isso, a meu ver, eu entendo que o suicídio ele é relevante na graduação, né? Porque está ali na Constituição curricular dos alunos, né? Esse caráter generalista. Um outro ponto é que o Conselho Federal de Psicologia publicou um livro em 2013, já fazem mais de 10 anos. Eu estou gravando esse vídeo em 2025. Que tem um livro do suicídio, do CFP, perdão, sobre suicídio, que o título é Suicídio, os desafios para a psicologia. E olha só, o livro está então já direcionando a questão que interessa ao psicólogo já formado na formação, né? Porque, bem, a gente pode pegar os grandes dados da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde brasileiro. Bem, a psicologia está na área da saúde, da educação, humanidades, onde é que está? Bem, temos aí uma publicação que já está direcionando para a psicologia e que, a meu ver, corrobora, dizendo que esse assunto é um dilema que nós precisamos nos haver. Essa minha fala, ela não tem a pretensão de dizer que, assim, ao final de você consumir esse conteúdo, eu vou falar, olha, é fácil lidar. A minha questão não é dizer que ela é fácil, porque senão eu estaria mentindo. O que eu estou falando é que há lidas de compreender, de atuar mediante disso, que não precisam passar pela via do silenciamento, ou do controle, ou da moralização. Mas de algum modo essa publicação, eu acho que ela corrobora para dizer que isso interessa a psicologia. Um outro elemento é que a gente tem as campanhas do Setembro Amarelo. E a campanha do Setembro Amarelo, ainda que a gente possa pensar, problematizar algumas das premissas dela, tem um intuito da prevenção ao suicídio, e grande parte das campanhas que nós encontramos, a gente consegue ver uma inserção muito marcada da psicologia. Ou seja, a psicologia está inserida nisso. Mas a gente sabe que não basta, porque as pessoas não se matam só em setembro. Aqueles dados que eu falei da OMS, do Ministério da Saúde, trazem números de a cada minuto. Ou seja, enquanto eu estou falando esse vídeo, agora pessoas podem estar tentando, pensando e até conseguindo tirar a própria vida. O que eu estou querendo pontuar? Não é uma questão qualquer, é uma questão séria. E por isso, mais uma vez, eu ressalto da relevância disso estar presente na formação. Eu tenho uma impressão de que, por vários motivos que são teóricos, políticos, enfim, eles propiciam que esse assunto fique meio que à margem, ou apareça de modo muito pontual para fazer, falamos, pronto, apareceu e aí já está resolvido, né? E eu estou aqui alertando que ele precisa ser mais tematizado. Tá, inicialmente eu estava questionando, na verdade, se o suicídio é um tema de graduação. E eu já externalizei aqui dizendo que eu acho que sim, que é um tema que o aluno precisa tematizar. Precisa tematizar como? O que ele deve aprender numa disciplina, numa prática extensionista, num estágio? O que deve estar em questão? Pensei aqui em alguns tópicos que também, cada um deles por si só renderia um outro vídeo ou outros vídeos, e aí sinalizem se isso é interesse de vocês isso. Mas eu penso que são algumas questões gerais que podem ir se ramificando para as questões mais específicas. A primeira questão, e aí a gente tem que lembrar que, bem, essa página, o Coexistenciais, é formada por psicólogos que têm uma orientação inspirada na psicologia fenomenológica existencial. E essa abordagem tem como uma das suas premissas no método fenomenológico a suspensão
E a suspensão fenomenológica, ela nos alerta que é importante que, para aquilo que se mostra, é relevante suspender, colocar entre parênteses qualquer valor moral que eu possa ter, qualquer noção de verdade universal que eu talvez não me dou conta que tenho, mas tenho. E em relação ao suicídio, isso é muito marcado. Historicamente, a gente nota que o suicídio ele é colocado seja na posição de crime, de pecado, de decorrente de doença mental, todas as antecipações que já buscam explicar e recriminar o suicídio, antes que a princípio eu possa compreender o que está em questão, né? Então, assim, um dos elementos, talvez o primeiro, de que o aluno precisa aprender é suspender, então problematizar, ter um conhecimento histórico das determinações que fazem com que a nossa leitura sobre a morte voluntária seja dessa maneira. Até porque a gente possa acompanhar as nuances do que são os atravessamentos que estão na especificidade da morte voluntária. Um outro elemento que eu acho relevante do aluno aprender é que ele possa ganhar familiaridade com o tema e ter menos receio. De novo, isso não significa que o aluno vai sair aprendendo a ter uma fórmula pronta para lidar com situações de suicídio. Eu estou indo na direção de até uma certa crítica que se percebe que é válida, que muitas vezes a formação ela prioriza muito mais aspectos teóricos e negligencia a prática. E aí a familiaridade seria trazer essa concretude para a graduação. Uma outra ressalva: isso não significa que temos que fazer, a preparação não é importante, porque isso pode ser desastroso. É uma prática que ela é muito proativa de já querer fazer, se atrapalhar ali na pressa ou no próprio despreparo. O que a gente está tentando aqui, que eu estou querendo aqui pontuar, é que teoria e prática elas não podem ser separadas. E faz parte da formação a familiaridade com os temas envolvendo a finitude. Porque de modo geral a gente encontra ainda um certo estranhamento que separa vida e morte. A gente consegue inclusive encontrar isso na psicologia, dos formandos muitas vezes trazendo noções do senso comum para a psicologia, né, na escuta deles. E ainda em relação ao suicídio, porque já não é um tema que se fala tanto. Quando se fala, ele vem cheio de atravessamentos, então suspender as noções já constituídas sobre o suicídio, ganhar essa familiaridade com o tema, para que saia da discussão teórica e que seja posto em questão as discussões sobre incômodos que podem aparecer na lida com essa situação, dúvidas, inquietações, porque isso também faz parte da formação. E um último ponto que eu vou elencar, mas poderia falar de outros, que é entender, primeiro, que o suicídio, já que ele sempre ocorre e muito provavelmente vai continuar acontecendo, ele decorre do fato de ser impossível para o humano. Na sua liberdade enquanto vivente, a morte aparece como possível. E já que aparece como possível, a gente pode repensar as campanhas que falam de prevenção, porque se eu assumo que eu posso prevenir, eu estou dizendo que eu controlo. E uma das questões que se nota em profissionais que lidam com situações de suicídio, familiares que perderam alguém por esse tipo de morte, é a sensação de culpa por entenderem que não conseguiram impedir. Essa culpa ela só vai surgir se eu assumir que eu poderia controlar e que se poderia, deveria. Ou seja, eu me responsabilizo por entender que eu deveria conseguir controlar aquilo que é da liberdade do outro. Meio que assim, não fui tão atento, eu não fui tão amigo, eu não fui tão acolhedor. Essa é uma questão a se pensar, problematizar a culpa, porque também está presente na formação em psicologia, ainda que a todo momento te faça desconstruções para isso, mas ainda prevalece
uma certa compreensão de que o psicólogo ele deveria ter esse papel quase que tutelar, de cuidar, de ajudar, de se mobilizar, enfim, né? São vários imperativos, várias obrigatoriedades que quando eu coloco o dever como algo da ordem maior, nem sempre eu vou dar conta disso que eu estabeleci como dever, né? E aí trabalhar a culpa que pode aparecer é um ponto muito relevante para que a gente consiga ganhar uma certa serenidade, tranquilidade em relação a esse tema. Eu falei inicialmente que eu deixaria aqui algumas indicações de quem procure, né, uma acolhida diante dessa situação. Eu vou dar aqui em várias escalas, porque acho que uma coisa não exclui a outra. Bem, por mais que as pessoas se solidarizem para esse tipo de questão, é um tipo de situação que demanda uma escuta qualificada. Então, o profissional de psicologia, ele é mais do que indicado para esse tipo de situação. Por isso que eu reforço que isso precisa já estar na formação dele. A psicoterapia qualificada. Mas a gente sabe que, bem, a psicologia não se reduz só a esse trabalho particular, individualizado. Nós temos também os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Também podemos pensar o que é essa coisa de vincular o suicídio à saúde mental. Mas, de qualquer modo, os CAPs também são um local que não se reduzem só à psicoterapia, porque eles apresentam outras modalidades de acolhida. Vocês podem encontrar também, e aí depende da nomeação, CEP, que é Serviço Escola de Psicologia, ou SPA, que é Serviço de Psicologia Aplicada, que são, nas formações de psicologia, os estágios dos alunos que são supervisionados pelos professores, que também são locais onde você pode encontrar algumas peças de acolhida. Outra indicação é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que tem o número 188, que é formado por voluntários, que tem um treinamento para acolher pessoas que queiram falar sobre isso e não encontram quem as escute. E ali eu posso, de algum modo, tematizar as questões sem uma preocupação de será que eu vou ser julgado, será que eu vou ser acusado, né? Em todas essas instâncias que eu estou falando, a ideia é que seja isso. Bem, eu encerro esse vídeo deixando em aberto assim, uma série de questões, isso é proposital para que a gente possa mesmo pensar sobre isso, que para além de buscar fórmulas prontas de valorização da vida, resgate da vida ou manutenção da vida, a morte voluntária, o suicídio, ele é um tema que nos atravessa, porque ele está aí, as pessoas têm acesso a essa possibilidade. Ao mesmo tempo, e aí falando da psicologia, assim como morte pode aparecer, vida também pode, de algum modo, aparecer e prevalecer, mas a gente não pode desconsiderar que isso sempre é algo que cabe à escolha do outro. Quando a gente está falando, quando eu estou aqui apresentando, eu falo a gente como página, estou trazendo essa questão, é porque eu quero salientar que ao contrário de ser um assunto que deve ser calado, ele deve ser tematizado, mas tematizado pelo modo adequado, pelo modo do rigor, pelo modo da sensibilidade, pelo modo que vá tratar o assunto como algo que é da vida, mas que ele pode receber uma acolhida não necessariamente pela via do controle, né? Por outras vias, né? Que é a questão que a psicologia tenta pensar.